Olá, meus amigos e minha amigo ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo, que você volte toda a sua atenção para esta palavra que está escrito aqui no livro de João, aonde está escrito a cura de um cego de nascença. Está escrito assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, veja só, meu amigo e minha amiga. Tem muitas pessoas que têm esses questionamentos. Eles se perguntam por que fulano nasceu assim, por que Beltrano nasceu assim. Quem foi a culpa, do pai ou da mãe desses, para que eles nascessem assim? Fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus. Os discípulos fizeram essa interrogação, essa pergunta. E aqui está bem claro que o motivo porque a pessoa nasceu com um problema físico, uma deficiência física, não tem nada a ver com os atos que o pai ou a mãe cometeu. Porque não pode o pai ou a mãe pagar pelos erros do filho, nem os filhos pagar pelos erros do pai. Mas cada um dará conta de si mesmo. Cada um responderá por si mesmo. Então, essa história de que fulano nasceu assim porque o pai dele ou a mãe dele errou, isso aí é mito, é mentira, meu amigo. Deus é justo para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Vamos prosseguir para você entender. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, quando a pessoa nasce com uma deficiência e aquela pessoa ou o familiar daquela pessoa desperta a fé inteligente, então, meu amigo e minha amiga, o poder de Deus se manifesta através das obras de operações de milagres. E aí nós vemos a manifestação do poder de Deus, nós vemos Deus na vida daquela pessoa através de sua fé. E ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falou: eu vim para fazer as obras de Deus, e enquanto eu estou nesse mundo, eu sou a luz deste mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou enxergando. Veja só o que Jesus ensinou aqui para aquele homem que era cego. O Senhor Jesus ensinou ele a depender da sua própria fé. Jesus cuspiu no chão, untou os olhos dele e falou assim: olha, atrás de você tem um tanque, encontre-o e lave o seu rosto. E ele saiu engateando, sem ver nada,
encontrou água e banhou-se, lavou-se, ele usou a fé dele. E no mesmo instante ele começou a enxergar. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E dizia ele: sou eu. E diziam-lhes, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: lava-te ao tanque, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei e voltei vendo. Olha só que coisa gloriosa, meu amigo e minha amiga. Contra fatos não há argumentos. Quando a pessoa crê, quando Jesus untou os olhos desse cego e falou assim: olha, vai ao tanque e lava o teu rosto e você vai enxergar. Ele poderia no mesmo instante ter dito assim: eu pensei que o Senhor iria me curar, e poderia ter dado as costas e ter saído. Mas ele foi humilde, ele creu em Deus e na palavra do Senhor Jesus Cristo, e Deus veio e fez a obra na vida dele. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Quer dizer, ele usou a fé, ele manifestou a fé com inteligência. Disseram-lhe, pois: onde está este homem? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que antes era cego, antes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vê? E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram a sua pregação, que tivesse sido cego e que agora visse. Então enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas agora como vê, não sabemos. Ou quem lhes tenha aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, é de maior, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: ele é de maior, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se esse homem é pecador, eu não sei. Uma coisa sei,
que, havendo sido cego, agora vejo. Veja só, meu amigo e minha amiga. Os sacerdotes, os religiosos fizeram de tudo para fazer com que o cego viesse ficar com dúvida. Fizeram de tudo para ver se ele blasfemava de Jesus, provocando ele, discordando de que ele não era cego, mas ele se manteve ali. Esse homem é ladrão, esse homem é um pecador. E ele respondeu: se é ladrão, se é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Jesus me abriu os olhos, trazendo para os dias atuais de hoje essa cegueira. Talvez você que vai ouvir, ou você que está ouvindo esse vídeo, assistindo, talvez você não é uma pessoa que é cega fisicamente, mas existe alguma área da sua vida que não está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E Deus deseja, meu amigo e minha amiga, fazer de você um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um verdadeiro filho de Deus. E tornaram a dizer-lhe: que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos tenho disse, e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O que era cego perguntou. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Está vendo o que o cego, o homem que era cego, que passou a enxergar? Olha só como a resposta que ele deu aos sacerdotes, aos religiosos. Olha a resposta que ele deu. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: creis tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe:
também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, meu amigo e minha amiga, o desejo de Deus é que nós venhamos nos sujeitar a fazer a vontade dEle, porque aquele que se sujeita a fazer a vontade de Deus, meu amigo, ele vai receber o maior tesouro que possa existir para a vida de um ser humano, chama-se a vida eterna, pois Jesus é bem direto nas palavras que ele fala. Quando a gente crê, a gente se entrega. Quando a gente crê, a gente se lança nos braços do Senhor Jesus Cristo, pois ele deseja cuidar de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus.